vez em quando acerta uma, né? No resto não dá para acompanhar com reforma tributária. Vem um preço altíssimo, a população pagar a reforma tributária. Fomos contra, explicamos por quê. Entre tantas e tantas outras coisas. Okay? Presidente, São Paulo, a situação... São Paulo está tudo bem. Eu entrei na campanha do Nunes nos últimos 2 dias. O Melo Araújo teve a minha casa na sexta-feira. Fizemos uma live com ele também, explicamos o que está acontecendo. São Paulo teve um fato novo, né? Um garoto lá do PRTB, bastante polêmico, e vamos ver o que o povo decide lá. Né? Qual você apoia ele, presidente? Depende com quem. Contra quem? Ou contra o Boulos? Contra o Boulos eu estou com qualquer um. Presidente, como é que essa eleição agora de 24 pode ajudar na de 26 o partido das coligações? Sempre ajuda, né, cara? Os prefeitos, fazendo um bom trabalho, ajudam você naquele município. Essa é a intenção. Eu acredito que em 26 a direita vai ter alguém lá. Tem tudo para ganhar as eleições e tem tudo para dar certo. Né? Porque a gente está crescendo, a população acordou para a política ao longo dos últimos anos, sabe diferenciar, sabe o nome de 11 do Supremo, mas não sabe da seleção. Que mudança. Usa o verde e amarelo por questões políticas e não mais por jogo de futebol. Aprenderam os nossos valores, né? Tem que estar na frente dos interesses de todo mundo. Aprendeu que a liberdade é fluida, estão vendo o que está acontecendo. Okay. Temos presos políticos em Brasília, temos que lutar por eles. E o Brasil é um país fantástico. Né? Até gostaria, se um dia tiver ao vivo com vocês 2 horas, vocês podem massacrar uma hora que bem entender e dar uma hora para mostrar o que é o Brasil. Algumas particularidades que aconteceram em Brasília, fatos novos, que pretendo não levar para o túmulo comigo, tá certo? Vai te mostrar o potencial do Brasil e por que não dá certo. 26 vai ser o senhor? O senhor está com essa esperança ainda? Primeiro é o seguinte, então, estou inelegível por quê? Eu pergunto, por quê? Dinheiro na cueca? Embaixo do colchão? Conta lá fora? Corrupção? Desvio? Tá? Não. Estou inelegível porque me reuni com embaixadores. Aí entrou abuso de poder político. Alguém achou que eu ganhei um voto me reunindo com vereadores? Um votinho? Não. Outro motivo, que eu botei o Luciano Hang do meu lado num carro de som do Malafaia do 7 de setembro. Abuso de poder econômico. Ué, que abuso de poder econômico? O 7 de setembro caiu num dia que houve uma grande manifestação em Brasília. Ou seja, se eu tivesse espirrado na rua, aquele TSE ia me tornar inelegível. Por que eu não podia fazer live na minha casa? Que eu gastava energia elétrica, gastava R$1 de energia elétrica. Passei a gastar R$10.000 ou mais, com toda a segurança, fazendo uma live a 20 km de distância. Não pude mostrar a imagem do 7 de setembro, do enterro da Elizabeth, da rainha. Mais de 1,5 milhão de inserções na rádio não foi posta em votação. Muitas urnas, 300 votos para Lula, 0 para Bolsonaro. Muitas urnas, foram poucas não. Se fosse o contrário, o que teria acontecido? O TSE fez campanha para o jovem tirar título, 16 a 17 anos. O jovem, 70% vota na esquerda. 4 milhões de jovens tiraram o título. Desses 4 milhões, então 2.800.000 votaram na esquerda e 1.200.000 votaram Jair Bolsonaro. Tudo que puderam, tudo que o TSE pôde fazer para prejudicar a minha campanha, fez. Tá? Me chamavam até, do outro lado, me chamavam até de pedófilo. Eu não podia mostrar o Lula, por exemplo, dizendo que o roubo de celular, né, era para tomar uma cervejinha, mostrando suas amizades com ditadores do mundo todo. Não podia mostrar nada. Né? Nada. Então teve essa interferência enorme para o TSE e nunca se viu na história do Brasil um advogado peticionar, de acordo com a legislação, em poucas horas, uma petição bastante longa, arquivada e o partido é multado em R$22 milhões. Daí reuniu, vai recorrer? Se recorrer, vai passar para 200 milhões a multa ou vão caçar o registro. Isso é democracia? Não estou falando em urna eletrônica aqui. O partido que ganhou uma causa de inelegibilidade para mim, que é o PDT, o Carlos Lupe defendia o voto impresso. A questão de um ano antes das eleições. E dizia o Carlos Lupe, em inserções partidárias, que eleição no voto eletrônico sem papel é fraude. O Carlos Lupe dizia isso. E ele entrou com uma ação contra mim em cima disso. Isso é democracia? Não gostar de mim? Tudo bem. Eu peguei uma pandemia pela frente, uma guerra lá fora, o Brasil ia colapsar o seu agronegócio, fui negociar com o Putin fertilizantes, em 30 dias
O agro nosso estava com fertilizantes aí, resolvemos o diesel também, uma parte veio da Rússia. Negociamos outras coisas com o Putin. Não houve atrito nenhum, zero atrito. Conversei com o Zelensky por telefone. O que ele queria da minha parte era aderir aos embargos. Eu falei, tudo bem, resolve o problema? Não vai resolver, vai prejudicar o Brasil. Nós não somos a Rússia, um país bélico nuclear, não somos. Né? E devemos fazer comércio, a princípio, com o mundo todo. Fizemos isso, um bom relacionamento com o Putin, excelente com Benjamin Netanyahu de Israel. Olha o que acontece agora, nesse último ano. O que o Lula fala de Israel? Tá? Defende o Hamas. A última declaração dele, né? Israel só pensa em matar. O que aconteceu ali no 7 de outubro dispensa comentário. Tá? Homens, mulheres sendo mortos, mulher sendo estuprada, filho com a cabeça dentro do micro-ondas, com a cabeça sendo explodida, criança. Esse é o Hamas, que o Lula é amigo dos caras. Tá? Olha a Venezuela. A Venezuela teve o voto impresso em efetiva implementação, agora esse ano. Foi resolvido o voto impresso em dezembro do ano passado, porque os Estados Unidos queria comprar petróleo da Venezuela e como tinha o embargo, eles tinham que ter um motivo, né, para comprar. Resolveram então eleições com voto impresso. E o Maduro, por ocasião do referendo, foi votar pedindo ao povo autorização para, se for o caso, invadir a Guiana, porque aquela região de Esequiba diz que é deles. O povo votou favorável e o Maduro, na hora da votação, apertava o botãozinho, saiu um papelzinho, falou, aqui tem papelzinho igual outro país. Não adiantou de nada o papelzinho na Venezuela. Continua o Maduro falando que ele ganhou a eleição, apesar das atas dizerem exatamente o contrário, apesar do mundo civilizado falar que ele não ganhou as eleições. E o Maduro falou, olha, o seu Supremo, a Justiça Eleitoral disse que vocês ganharam no Brasil, que vocês têm que se meter aqui. O Maduro deu lição de moral para o Brasil. Ou seja, eleições é uma coisa que tem que ser limpa, tem que ser transparente, o povo tem que confiar. E não pode ser alguém apresentar uma sugestão. O deputado está com medo de assinar uma PEC para o voto impresso, está com medo de perseguição. Isso é democracia? Me acusa o tempo todo, vamos prender. Prender por quê? Vamos prender por quê? Qual foi o crime? Revirar minha vida pé na rua, 3 buscas e apreensão. Não tem nada. Joias, está na lei que a joia é minha. O Supremo, o TCU agora, entendeu que as joias do Lula são dele. As minhas são todas entregues. Pegaram meu fuzil. O fuzil que o Lula ganhou da Coreia do Norte está com ele. A Dilma resolveu o problema de joias. A enchente levou tudo embora. Tá? Vacina. Não tomei a vacina. É um direito meu. Certo? E seria bom você discutir vacina por aí. Tá? Seria bom porque eu li o contrato da Pfizer. Os efeitos colaterais para valer começam 3 anos depois. Não vou entrar em detalhe aqui, senão você pode ser até preso amanhã porque falar de vacina. Certo? Eu não tomei porque eu li a bula, ponto final. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Né? Um dia eu falo para vocês por que resolveram aplicar vacina em crianças de 5 a 11 anos. O Dória deve ter a resposta. Estava encalhado um montão lá em São Paulo. Tá? Democracia, pessoal, é liberdade. Ponto final. Aí depende dele, né? Não vou escalar. Aqui não tem ninguém escalado aqui. Por exemplo, Goiânia, Gustavo Gaia resolveu, estava bem disparando na pesquisa e resolveu não disputá-la. Tá? Eu até achei boa a ideia dele, concordei. Ele é muito mais importante para nós dentro do parlamento. O nosso candidato, que era o vice dele, esqueci de falar aqui, está em primeiro lugar nas pesquisas por lá. Lógico que a gente espera poder voltar a conversar com o Valdemar, da Costa Neto, né? Para a gente poder ter uma estratégia para 26. A estratégia é traçar depois do segundo turno. Podemos fazer uma bancada de no mínimo 20 senadores pelo Brasil, como estamos indo. Eu sou incansável rodando o Brasil todo, arrastamos multidões. Parabéns, Estado de São Paulo, fez excelente editorial, a questão de uma semana. Lula, um líder populista, sem voto do povo. Vale uma discussão para vocês aí. Quem falou foi o Estado de São Paulo, não foi o Jair Bolsonaro. Eu acho que todo mundo aqui quer democracia, quer voto, quer respeito. E quem diz que uma coisa é democrática não pode ser continuar sendo uma pessoa apenas. Não pode ser. Mas o que achou do laudo falso que o Marçal publicou? É você que está dizendo que é falso. Você dizendo que é falso? Você confirma que é falso? A Polícia Civil. Você concorda contigo. A Polícia Civil falou isso aí. Agora, o
as sanções em cima do Marçal, no momento que está sendo ameaça aí, o Alexandre de Moraes deu 24 horas para explicar, não foi em função disso. Foi em função de ter usado o Twitter, o X. Isso é outra história, tá? Então, eu tenho que ver o laudo para depois tecer um comentário. O que aconteceu comigo e o Marçal há questão de 2 meses atrás aproximadamente. Queria falar comigo, fui conversar com ele, conversamos 1 hora aproximadamente, só eu e ele, mais ninguém. 2 horas depois estava no estado de São Paulo que eu iria apoiá-lo e não o Nunes. Brincadeira, né? Liguei para o estado de São Paulo, alguém se equivocou, vocês, o Marçal, mas ele faz essas coisas para dar polêmica, né? Igual eu disse que um grande líder religioso de São Paulo, evangélico, queria apoiá-lo. Depois o líder desmentiu, acho que no mesmo dia, no dia seguinte. Ele fala isso, dá polêmica, tira recortes, tem recurso, impulsiona as mídias sociais, né? Então ele é um pouco midiático. Eu falei para ele na época, você é um cara inteligente, tem futuro na política, mas tem que segurar um pouquinho. Depois alguns falavam, o Bolsonaro manda se segurar, mas o Bolsonaro era parecido com o ano passado. Quando eu vim candidato a presidente, eu tinha 2 anos empregado no estado de São Paulo, com entregador de jornal, né? 15 anos de exército, 2 de vereador e 28 anos de deputado. Te aprende alguma coisa. Tá? Mexer com o parlamento não é fácil, um parlamento que vinha acostumado a muita coisa. É até bom você saber, né? Orçamento secreto. Quando foi votado, na verdade, é emenda de relator. Ganhou esse título aí. Eu vetei. O Congresso derrubou o veto. Não posso fazer mais nada. É democracia, não é? E conviver com isso aí. Conviver. Tá? Hoje a gente vê. Chego no Maranhão, por exemplo, e lá na cidade de Imperatriz, a imprensa local. Deputados do Bolsonaro envolvidos em corrupção. Eu mandei um recado ao Valdemar, tem que limpar esses caras, que não é agora. Não é uma acusação vazia. Ele sabe o que aconteceu. Em cima do quê? O tal do orçamento secreto, emenda PIX. Tá? Que você, até no meu tempo, você nem sabia, nem eu sabia qual deputado era o dono da emenda. Sabia que o Ministério tinha que liberar o recurso. A gente nem sabia o que ia ser feito. Hoje em dia, você sabe o nome do parlamentar e sabe para onde é que foi. Não sabe o que vai ser feito. Tem que ter transparência. Ponto final. Presidente. Agora, isso, o tal do orçamento secreto, é bom vocês saberem, tá? Diminuiu a pressão por cargos no meu governo. Tanto é que eu não negociei ministério, diretoria de banco, estatais. Então, apesar de eu ter sido o primeiro presidente com teto de gastos, com as equipes que eu tinha nos ministérios, esse pessoal da economia com Paulo Guedes, o Tarcísio na infra, nós botamos o Brasil para frente. Nós ficamos praticamente 2 anos parados com a pandemia. E eu não podia nem falar o contrato da Pfizer, que era paulada. Ah, negacionista, terraplanista, que mais? Genocida. Tu acha que eu sou maluco? Até falar para quem me criticava, deixa eu morrer, cara. Deixa sem vacina. Discute cartão de vacina. Por que, PF? Eu falei para a PF, por que vocês não apuraram a falsificação do meu cartão de vacina em Peruche, São Paulo? Não apuraram porque quem me inseriu no SUS foi o e-mail foi lula@gmail, que não é de um mané qualquer. É um cara importante. E a PF não quis apurar porque a PF sofria e sofre interferência. Comigo não sofria. Fui impedido até de botar o Ramagem como diretor da Polícia Federal, porque ele é meu amigo. Eu conheci o Ramagem em meados da transição de 2018. Agora, esse que está aí é parceiro do Lula há muito tempo. Desculpa. Presidente, com essa polêmica toda do Marçal e o crescimento dele, o senhor tem medo de perder um pouco de espaço? Rapaz, eu quero mais. Olha só, se eu tivesse medo, eu não estaria investindo no Ramagem no Rio, que desponta com uma liderança, apesar de ser uma pessoa um pouco inibida ainda, mas está se soltando para a política, tá? Verdade, não. É um pouco inibido. Que isso? Tá? Investimos aqui no Bruno Eng, lá em BH, no André Fernandes em Fortaleza, no capitão Alberto Neto em Manaus, o Abílio aqui em Cuiabá, o Tarcísio como governador. Quando eu convidei o Tarcísio para ser governador, ele falou: presidente, eu sou carioca, torcedor do Flamengo, só conheço aí o aeroporto em São Paulo. Você tem uma bagagem, pô. Tá? Tem cabeça, tá? É um cara inteligente, ninguém discute a questão de ser gestor. A política você sempre o que aprender. Então, liderança, até o Jorge Seife lá em Santa Catarina, senador, quem esperava?
Quem esperava o astronauta senador em São Paulo? Tem bons nomes para 26, pô. A gente vai criando liderança. Tem uma molecada boa por aí, tem o Nicolas, né? Tem um montão de moleque bom vindo por aí. Muitos bons candidatos a vereador aqui que a gente conhece. Tem a Aninha Ferreira lá em São Vicente, conversar com ela, tem 19 anos. A cabeça é fenomenal. O senhor consegue imaginar qual o tamanho que vai sair o partido PL agora? Não, por enquanto não dá para imaginar, né? Vai crescer. O Valdemar se precipitou falando 1.000. O Valdemar, vai devagar. Se não é uma coisa boa, que a gente vai crescer no mínimo 50%, fica sendo ruim. Até vocês vão falar, né? O Valdemar falou 1.000 e fez 600. E como o senhor avalia a campanha aqui no Rio, dessas eleições do PL? Olha, eu participei pouco aqui, porque eu rodei o Brasil todo, né? Se bem que hoje em dia, com as mídias sociais, com vocês cobrindo também, né? Eu estive lá em Ji-Paraná, por exemplo, interior de Rondônia. Tá? Agora, imagem de lá roda o Brasil todo. Quando eu faço um bom pronunciamento lá, eu te divulgo nas mídias sociais, roda o Brasil todo. Eu, em qualquer lugar do Brasil, estou fazendo campanha para todo o PL. E o combinado com o Valdemar é o seguinte, não é um partido de ter um decálogo, ter aquelas 4 palavras e só em época de campanha. É para valer, pô. É para valer. Quem não quer cumprir o que está lá, não entra, sai fora. Agora, apareceram alguns estrategistas intergalácticos por aí, né, que nunca conseguiu ser vereador na vida. De repente o cara é federal, não sei o quê, já começa, não, porque não sei o que lá, nova direita, direita limpinha, Bolsonaro é radical. Todos ficaram pelo caminho, que foram agiram com deslealdade, e a lealdade não é deles para mim, não, é de mim para ele também, é dupla mão, igual um casamento. A fidelidade tem que ter os dois lados, não vale um lado só. Tá? Fico pelo caminho, eu chamo de precoces, tá? É um verbo antes e falo precoce. Tá? Fica pelo caminho. Tá? O pessoal, a vida é sério o que está acontecendo no Brasil. E algumas coisas estão pior que a Venezuela. Nunca vocês viram uma ação minha contra vocês. Tivemos briga pra caramba. Nunca viram uma ação minha. Mandei, acho que foi em 21, começo de 22, uma MP. Olha só, mandei uma medida provisória falando de liberdade de expressão. Eu copiei e conferi somente artigos da Constituição. E falei lá embaixo, quem não cumprisse aqueles artigos, com as sanções. O Pacheco devolveu. A gente não precisa de mais leis no Brasil. O que está lá tá bom. Até o próprio Alexandre de Moraes, por ocasião da sabatina dele, quando ele falou em críticas, né? Quem não quer ser criticado, não se candidate. Existe alguém mais perseguido que o inimigo social? Minha esposa. Teve uma jornalista que ofendeu minha filha de 12 anos no dia do aniversário dela, falou que ela é prostituta, minha filha de 12 anos, no dia do aniversário. Pô, entrei na justiça, não consigo, não ando o processo. Se fosse o contrário, já estava preso. Né? Então a liberdade de expressão, a respeito, tem leis o suficiente para ir para cima de quem extrapola. Tá? É injusto o que acontece, derrubada de páginas, toda, você pode derrubar o teor daquilo, tá certo? Mas a página como um todo, não. Me orgulho de ter trabalhado em 22, junto com o Altineu, eu ligando para parlamentares contra a urgência daquele projeto da censura. Faltaram 5 votos para aprovar a urgência, conseguimos derrubar, faço a minha parte. Poderia estar muito bem nos Estados Unidos, tinha proposta para começar ganhando 30 mil por mês lá, dólares, tá certo? Apesar de não falar inglês. E resolvi vir para cá, com todos os riscos, todos. Pancada, 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 não tem problema. Tá? Busca e apreensão para pegar cartão de vacina, é para humilhar, pô. Busca e apreensão para, que mais cartão de vacina buscar? Para buscar passaporte. Pega essa trem aí, pô. Dá para sair do Brasil sem passaporte? Dá para sair. Vou sair, não vou. Queria me prender porque fui na embaixada da Hungria. Foi fazer o que lá? Fui lá namorar o embaixador, pronto. Tem que dar satisfação para alguém? Ah, tem que ter passaporte. Ah, não exigiram passaporte. Qualquer um vai embaixada sem passaporte. Tenho amizade com o Victor Orbán? Tenho. Tenho com o Trump? Tenho. Tá? Tenho com o Milei. E depois que você perde, fica aí 5%, fica do teu lado. O resto ali, o isentão vira até inimigo. Faz parte da regra do jogo. Meu orgulho de estar à frente do Executivo por 4 anos. Só Deus sabe como sobrevivi, só Deus sabe como ganhei. Vicente. Tá? Gostaria muito, se tivesse liberdade, de falar como foi a eleição de 2018, vocês não sabem. Vou contar para vocês, com documento. Como foi a eleição de 2014.
a mostrar para vocês. Às vezes falo com a imprensa, o pessoal mais chegado, entra com uma lei. Os caras não entram, tem medo. Vocês têm medo de pedir lei para alguns assuntos. Ou a gente recupera nossa liberdade, vai perdendo, e um dia vai chegar a vocês. Não é fácil você ser governador do Rio de Janeiro, não é fácil. Em lugar nenhum no Brasil é fácil. Imagine o Rio de Janeiro, com todos os problemas. Tem área aqui que o Supremo diz que a polícia não pode entrar, interferência, tá certo? Esse ministro podia vir aqui mostrar pessoalmente como é que é. Se bem que não veio e mostrou como é que pode entrar na maré, né? Completamente peito aberto. A polícia militar nossa não pode entrar. Um montão de... Estão agora fazendo uma portaria lá, não sei se é interministerial, só da Justiça, como a polícia deve agir. Eu toparia assinar embaixo da portaria, sei que não sou nada no momento, né? Só estou inelegível, até assinar embaixo, desde que o ministro da Justiça viesse aqui na frente de uma guarnição da Polícia Militar, agisse dessa maneira. A gente sabe que aqui no Rio a vida do policial está em risco o tempo todo. Esse é o nosso Brasil, pô. Nós estamos perdendo uma política externa, reflexo na economia. Quando o cara caça um X, faz essa festival de asneira falando contra Israel, você faz fugir investidores, você passa a ser um país que não tem garantia de nada, tá? A justiça aqui vale hoje, não vale amanhã, é o que eu quero e não o que está escrito na letra fria da lei. O que eu vejo de economia do Brasil? O pessoal não sente, é como se todo dia eu tirasse um grão de feijão no teu prato. Vai chegar uma hora que você está inanição. É a mesma coisa da parábola do sapo fervido. Vai estar chegando a esse ponto. Dá para resistir até 26. Essa queimada aqui no Brasil agora. Se fosse comigo, talvez tivesse preso, né? Essa queimada no Brasil todo. Tem reflexo na economia, que é o agro. Sei que ninguém está comendo picanha por aí, né? Vai faltar pé de galinha. Porque essas queimadas aí não é prejudicar aquela safra. O solo tem que ser corrigido. O pessoal não tem garantia jurídica no campo. Comigo o MST não funcionou. Eu dei 420 mil títulos provisórios ou definitivos. 80% foram para mulheres. Se dá para homem, ele faz brincadeira, né? Vende e abandona até a família muitas vezes. Acertamos a questão do campo. Tivemos paz aqui no Brasil, apesar da pandemia. Um terror foi colocado em cima da população. Se uma coisa vai acontecer, você tem que preparar a população para aquilo. E não botar um terror na cabeça dela. Agora, isso está perdendo mercado dos Estados Unidos. Está a China comprando mais soja dos Estados Unidos. A previsão nossa, acredite, né? Segundo a ProSoja, não é que eu pego de vocês. Muita coisa vem de vocês, essa coisa eu ligo para os caras. Importamos no mínimo 5 milhões de toneladas de soja, quem diria? Onde é que nós vamos chegar? É um jovem, foi a segunda vez que ele disputou as eleições, o Bruno Engler. Eu fico feliz, tá? Juventude, 25, 30 anos, cabeça de 50, né? Não velha, mas experiente. Lá nas pesquisas está em primeiro lugar. Já é uma vitória para nós, irmos para o segundo turno lá e tantos outros municípios, capitais pelo Brasil. E aqui eu digo sempre para o Valdemar, quando eu fui para lá, o casamento é para valer, não tem traição aqui, não tem um pular cerca para cá, outro pular para lá, não. Não é rígido, não é como o novo era no passado, né? Não pode fazer nada, mas certas coisas não dá para a gente transigir. Então eu tenho esperança no Bruno Engler. Indo para o segundo turno já é uma grande vitória para nós. Quem imaginava Fortaleza, há possibilidade, né, segundo as últimas pesquisas, irmos para o segundo turno. Quem podia esperar isso aí? A garotada. E não é lá apenas o André Fernandes. Tem muito garoto lá que é deputado estadual, vereador, que são fantásticos, nos orgulham a todos. Se eu combinar uma coisa contigo um dia, eu vou cumprir. Eu falei no começo aqui que conversei 1 hora com ele. De repente ele vai para o estado de São Paulo e fala que não ia apoiar o Nunes, ia apoiá-lo. Não falei isso. O vice é meu. E quando começou essa onda toda, o pessoal queria que eu já entrasse em campo. Calma, rapaz, eu sou artilheiro. Tá? Vai amaciando o terreno para a infantaria entrar, você já perder a guerra. E nos 2 últimos dias, não foi 2 últimos, né? Foi quinta e sexta, eu fui mais objetivo um pouco. E as questões contra o Parmaçã vinham aparecendo. Lá, quando bloquearam as redes dele, eu fui contra. Tem que ter liberdade. Agora ele fez a política dele. Muita gente acredita nele.
não vou criticar, continuo dizendo que ele é um cara extremamente inteligente, né? Mas tem que ter moderação, né? Afinal de contas, administrar o terceiro orçamento do Brasil não é fácil. Eles vão ter gente que tem que dar uma satisfação lá. A população de São Paulo está aqui uns 9 milhões? Não sei. A capital 9 milhões, 10 milhões, 12, acho que é 12. Não é fácil, tá certo? E a forma como ele se, no debate, cadeirada, comedor de açúcar, certo? Ele fez a política dele lá, falou que ia apresentar os dois consumidores, né? Apresentou um e agora assim, o laudo tá, segundo a Polícia Civil, que é falso. A filha do Mestre falou que é falso. Deixa consolidar isso aí para ter uma opinião. E a opinião, o povo diz, como você diz aqui. Pô, eu não posso conversar contigo particularmente e depois, quando sair desse bate-papo, começar a falar o que não aconteceu. Você perde credibilidade. E a política é uma coisa que vale o fio do bigode. Você combinou, você tem que honrar. Já aconteceu comigo. Tá? Combinei, de repente apareceu uma nova proposta, eu cheguei pro cara, ó, dá para desfazer? Sim, tudo bem, não dá? Tô contigo, vamos morrer junto. Então, se você não tiver a palavra, você pode ver, a forma de alguns candidatos agir e se portar, vai atrair gente para conversar com ele. O pessoal fala que eu sou radical. Eu acho que eu não sou tão radical assim como o pessoal diz que eu sou. Eu sou radical com algumas coisas, tem que ser. É ou não é. Aí você cresce. Eu acho que é fundamental o Boulos não levar. Se levar, além de ensanduichar o Tarcísio, né, o governo federal e municipal, ele vai encher de gente da laia dele, lá a prefeitura, o pessoal do MTST, igual o Luto fez. Tá lá, ó, o Milho Taradão que foi embora, apareceu o Taradão agora lá, corrupção pra lá, pra cá, o das comunicações não cai, não adianta, pode acusar o cara, mostrar, não cai. Olha as estatais. Eu estava agora, quando saí agora, vi uma menina falar, não era repórter, não, percebi que era apenas uma militante do PT, né? Ele também que foi na minha cara. Ah, o senhor aí é nacionalista, patriota e queria privatizar a Petrobras. O pessoal está filmando, ainda bem, né? Filmou. Olha, Temer recebeu a Petrobras com 900 bilhões de dívida, roubalheira do PT. Eu prefiro a Petrobras privatizada do que roubada, como foi com vocês. A Petrobras começou a dar lucro comigo. Pagamos parte dessa dívida. A maior parte já foi paga. O Temer pagou um pouquinho também. Né? Voltou a ter prejuízo da Petrobras. Eu zerei os impostos federais dos combustíveis. Convenci o Paulo Guedes. Cada 50 pedidos que fez o Paulo Guedes, me atendi um porque achava que era justo. Um foi esse. Olha, a curva de Laffer, eu estudei um pouquinho só, no Monte de Economia. Tinha o meu posto em Ipiranga. Não dá para ver no retrovisor. Quando se aumenta muito a carga tributária, o empreendedor tem duas alternativas: quebrar ou sonegar. E nós estávamos com as duas na frente. Então zeramos os impostos federais de combustíveis. Botei um freio no imposto do ICMS dos combustíveis. Rio de Janeiro, o litro de gasolina se pagava de ICMS R$ 2,30, um litro de gasolina. Ninguém acha justo isso? Um litro de gasolina, R$ 2,30. Colocamos 17% com o parlamento, não foi na canetada. E botamos na lei. Se a expectativa de receita for abaixo de 5%, eu pago a diferença. Nenhum governador me procurou pagar a diferença. Que no ICMS total, o pessoal também começou a arrecadar mais, ou teve, a perda não foi superior a 5%. Demos exemplo. Comecei a zerar os impostos de importação. Por que é mais fácil zerar imposto de importação? Você não precisa achar um imposto alternativo. Eu zerei de jet ski. Ah, porque no jet ski foi causa própria, tá? Para comprar um jet ski, eu zerei o imposto de jet ski. Abaixei em 15%, em R$15 mil em média o preço do jet ski. Veleiro, zeramos. Proposta do Gilson, lá de Recife, que é nosso ministro. Segundo dados dele, a Europa tem 7 milhões de veleiros. Cada veleiro, de forma direta ou indireta, dá 2 empregos. Pessoal, 14 e 15, a Dilma, no governo Dilma, perdeu-se 3 milhões de empregos. No meu, nós ganhamos 2 milhões, com crise. Qual a diferença? Equipe montada. Importação, zeramos imposto de pneu de caminhões, peças de tratores, material para energia solar, gamers. Gamer passou a ser tido como uma coisa trabalhista, não? Carteira de trabalho no Brasil. Paulo Guedes diminuiu em 30% o IPI de 4 mil produtos. O Supremo, uma parte, não deixou a gente zerar, diminuir imposto.
O Supremo interferindo para você não zerar imposto. O TSE não queria que eu baixasse o preço dos combustíveis. Ano de eleição, meu Deus do céu, mas o Brasil está explodindo a inflação, vai explodir. Conseguimos dobrar, fazer com o parlamento. Tivemos 3 meses de deflação no Brasil. Obra minha? Não. Eu sou a teca do time. A teca escalava o time. Dei total liberdade. A Tereza Cristina não seria ninguém se eu tivesse interferência sobre ela. Como o Fábio é ninguém agora, não apita nada. Tá aí a Uruguai e Argentina quebrando aqui a produção leiteira. Já quebraram a produção leiteira do Brasil. Vai ter um preço alto na frente. O pessoal faz dumping, né? E depois vê o preço real pela frente. Tinha poder de veto apenas. Alguns nomes esse cara tem que tirar. Não dá. Já foi problemático lá atrás. Qual denúncia de mal feito do meu governo? Qual denúncia? Respeitar a maioria. Eleições limpas, transparente. Tá? Isso é saudável. Okay? O senhor falou que o delegado Ramagem ainda está um pouco tímido. Mas não é. Se você mandar o dançar uma pausa, eu tenho 52 anos de idade, tenho quase 20 de carreira na polícia, mas na política eu tenho apenas 2 anos. Então é uma diferença muito grande numa carreira que você está em operações, muito mais de observação do que de comunicação como é a política. Eu tenho certeza que nessas eleições, até pela minha eleição como deputado federal, como eu cresci nessa eleição, mostrando o conteúdo que deve ser feito para a família carioca, todos estão vendo que as propostas estão do nosso lado. E os valores, os princípios que a gente carrega, a família carioca quer estar cada vez do nosso lado. Se a gente tivesse mais umas 2 semanas para esse primeiro turno, a gente estaria mais do que consolidado e disputando com força. Não acabou, perguntou sobre o governo, a gente ainda está em campanha. Hoje é o primeiro turno, as pesquisas demonstram nosso crescimento, viés de crescimento grande. O atual prefeito, que está aí num grupo de 30 anos, está há 12 anos na prefeitura, teve um teto, ele é conhecido de 100% dos cariocas, teve um teto grande, está descendo, está caindo. Por quê? Porque estão conhecendo as nossas propostas. O que se viu no Rio de Janeiro foi quase o segundo turno no primeiro turno. Os outros candidatos à volta, diversos deputados federais e estaduais, não conseguiram crescer. E a nossa campanha de direita, conservadora, dos princípios que o carioca, que a família brasileira deseja, que é acabar com essa violência, acabar com esse abandono, a desesperança que tomou conta do Rio de Janeiro, trazer empreendedorismo, liberdade econômica, é o que está do nosso lado. Cada vez mais a gente está conhecido, cada vez mais a gente está mais sólido. Por isso que pode ter uma grande surpresa aí, que o nosso voto é sólido. E havia muito ainda de pessoas sem saber em quem iria votar, até hoje e ontem. Então nós temos muita esperança, o nosso trabalho apareceu, as forças políticas desse movimento conservador, unidos sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, cada vez mais está chegando nas capitais e no interior. Um movimento que veio para ficar sólido, está acontecendo. Vocês já foram votar hoje? 22. Perdeu a timidez aqui. Valeu, pessoal. Vocês já viram no Brasil que é terra prometida, rapaz. Ninguém tem o que nós temos, meu Deus do céu, rapaz. Eu fui conhecido em Roraima, né? Sempre falo, se eu fosse rei de Roraima, tem pessoal que chama de idiota, né? Rei de Roraima. Em 10 anos está na economia prata do Japão. Lá tem tudo. Inclusive o potencial energético hídrico fenomenal no Vale do Rio Cotinho. Dá para imaginar um rio com bastante água, né? 12 quilômetros com 600 de queda. E não precisa fazer represa não. Já está represado o rio. Energia aí. Lá tem a tabela periódica embaixo da terra. Era produtor de arroz, né? A risicultura. Depois de Raposa Serra do Sol. Tem que importar arroz. Né? Lá tem tudo. O prefeito lá agora, um fenômeno. O prefeito completamente desconhecido, está com 70%. Não está no nosso partido. Ele ligou para mim. Que eu quero. Eu indicar um vinho. Pera, você está com 70%, você bota quem tu quiser, pô. Mas, né? Ligou para mim, não, porque eu gosto do seu trabalho, quero estar junto, etc. Eu indiquei lá um médico lá para ser vice dele. Tá indo bem. Devo eleger o meu índiozinho lá, o Macuxi, o vereador lá, que é o que me dá informações do que acontece em Roraima. Ele botou meu nome, né? Deilson Bolsonaro. Mais um adotivo.
Tem DNA. Vamos fazer DNA nele. Irmão aqui, tem irmão. O Hélio é meu irmão aqui, ó. Hélio, você, por que você veio escurinho? Conta aí. Demorou pra nascer, fala. Para nascer. Demorou pra nascer. Que coisa, né? Hoje em dia, se não tá o Hélio aqui, eu não faria essa brincadeira. Porque tudo é racismo, tudo é preconceito. Se o Hélio fosse um cara dessa linha, não seria deputado federal, mas votado em 2018. Não teria sido reeleito. A amizade do Hélio lá de trás, pô. E quem já passou pelo quartel sabe da brincadeira que a gente faz, no futebol, etc. Fala mesmo. E acaba tudo em paz, pô. Estamos perdendo a alegria de viver aqui com esse patrulhamento ideológico. Racismo, como é que é? Estrutural, o que é isso? Eu, uma vez numa live, tomando um copo de leite, que foi pedido da Cristina, que era o dia do leite, né? Dia do leite do Brasil. Pronto. Eu estava dando um sinal racista. Tomando um copo de leite. Se fosse a cachaça, né? Tu ia vibrar, né? Pô, ainda mais o Lula tomando cachaça, foi coisa linda. De certa forma, está polarizado. Não tem, até falei numa live aqui, você tem 3 cidades enormes, né? Glicério, onde eu nasci, Eldorado foi criado, e Ioaque, onde ele foi fabricado lá. Então, o vereador nesses municípios tem que ter uma posição das questões nacionais. Não pode um vereador estar preocupação com o município ali. Até porque não teria muita proposta, né? Tá certo? Então a gente prega isso, que o pessoal tem que saber o que acontece no mundo, no estado, nas grandes cidades. Tem que ter uma outra visão. E alguns se elegem vereadores, estrufam o peito, já parece que baixou o Espírito Santo nele, tá, manja tudo. A gente prega isso, prega humildade, se inteirar das coisas, né? É bacana quando a pessoa fala com propriedade. Até tem um ditado que eu sempre digo, né? O legislador tem que saber muito de pouco e pouco de muito. Né? O que é muito de pouco? Por exemplo, Rita Camata. Daí quer de mim fundo partidário, videozinho e quer que eu vá na cidade dele. Ah, peraí, tá de sacanagem. Se eu contar como é que eu fui eleger vereador do Rio aqui, senão vão achar que, pô. Fazia o material, cortava, fazia lá da Xerox, cortava com gilete, pegava o trem Japeri, lá na cidade, lá no centro, ali até Santa Cruz, até Japeri, completando dentro. Certo? Naquele tempo você podia entrar fardado no trem, né? Um soldado pode entrar, agora o capitão, o tenente não pode não, com o sargento fica mais difícil, né? E você vai fazendo. Botava, colava papel A4, Xerox, um ônibus atrás com cola de farinha de trigo. Andava de moto, sempre tem um negócio da minha vida, né? Porra. O Nino Legão e com capa da peste, 3 na moto, fazendo campanha pelo Rio. Aí me elegi vereador. A gente ficava atrás de você o tempo todo para publicar uma carta aos leitores. Foi aparecer na casa do leitor do jornal O Globo, no Dia, você era, no Jornal do Brasil, você era herói, pô, viu minha carta lá. E eu, por exemplo, quando eu entregava jornal em Eldorado Paulista, eu fazia para o Jornal São Paulo as palavras cruzadas, né? Tinha dificuldade. Fiz Instituto Universal Brasileiro por correspondência português. E quando eu entregava o jornal, 30 e poucos jornais, e quando saía, eu batia, eu não jogava na porta do cara, batia na porta, a página tal aí tem Eldorado Paulista aí, vibrava com aquilo. Sou limitado em muita coisa, sei disso. E tenho forte vontade. Resolvi vir candidato presente porque não queria mais ser deputado federal. Chega. Dei azar a me eleger. Aí é um preço altíssimo até hoje, né? Mas acho que colaborei em alguma coisa para o Brasil. Até para vocês da imprensa, tá? Entenderem muita coisa. A imprensa decidiu no passado quem entrava, quem não entrava. Agora eu vibro quando tem boas matérias, como alguns editoriais de São Paulo, da Folha agora também. E a gente vê que a imprensa, poxa, está reagindo, né? Eu sempre falei que pior do que a imprensa é sem imprensa. Não dá para discutir, dá para gente conversar, dá para mostrar muita coisa. Não podemos ter qualquer censura à mídia social. Eles não querem censurar fake news ou desinformação, eles querem censurar a verdade, certo? Que machuca. Eu abri, ó, as vísceras do poder em Brasília, mostrando aqui como é cada um. Podia estar do outro lado muito bem, tranquilo, não estou. Resolvi ficar por lá de cá.
Não tem preço o carinho da população em qualquer lugar que a gente vá. Nordeste, ouso dizer que sou melhor tratado aqui. Uma das regiões que sou melhor tratado é o Nordeste. Algo aconteceu então no passado, né? O Estado de São Paulo está aí mostrando que algo aconteceu, não sei o que foi, não tenho a menor ideia. O dia que tivermos a liberdade de expressão, né? Que em alguns países você tem liberdade, você pode falar o que bem entender. Você não tem liberdade depois que você falou, tá certo? Se o Brasil recuperar a sua liberdade de expressão, eu tenho muito a contribuir para vocês, para contar, por exemplo, o que parte do que aconteceu na minha conversa com o Putin, como são as bilaterais, porque alguns países tem 2, 3 cara meio esquisita, né? Daí pergunta Itamaraty não sabe o que é. Ou não diz, porque eles não informam vocês. É um clubinho fechado, com vários ministérios. Eu fui descobrir, os caras fazem leitura facial de você para ver se está mentindo ou não. Alguns países mais fechados têm 2 intérpretes. Por que 2? 2 intérpretes que não se comunicam. Porque se um falar errado, o outro pega pro lado de lá. Tinha que ser assim no Brasil? Não, não precisa ser assim. Mas você não pode ter uma ABIN, por exemplo, que faz serviços particulares. Que é uma coisa fantástica. Até tá bom estar o Ramage aqui. Fala em ABIN, ABIN paralela. Tem um livro do Pepe Mujica. Tem que pegar a primeira edição. Depois já o pessoal já deu uma mexida lá. Que a Dilma queria que a Venezuela entrasse no Mercosul. E as votações tinham que ser unânimes. Eles tinham que afastar o Paraguai, que estava contrário. Que estava naquele período de pré-impeachment. A Dilma não podia ir no Uruguai, nem o Pepe Mujica podia vir para cá. Quem conta isso é o Pepe Mujica, no livro dele. E daí então foi um avião da Força Aérea nossa buscar um preposto do Pepe Mujica, o cara veio para cá. Isso que eu falo está nas páginas 199 e 200. E foi feita a reunião então, mesa redonda, onde a Dilma começa a falar as coisas, o cara do Pepe Mujica começa a anotar e ele fala, está lá escrito entre aspas, não anote, essa reunião não existiu. E no final depois um checkmate, quando se fala em ABIN, né? O Pepe Mujica diz que a Dilma passou para eles muito material, captação telefônica, documentos, fotografias, colhidos pelas inteligências cubana, venezuelana e ABIN. Uma vez eu fui no Centro de Inteligência do Exército. Presta atenção, a garotada aí atrás. Eu fui no Centro de Inteligência do Exército. Fizeram uma manifestação, uma explanação fantástica. Eu falei, ó, não serve para nada o CIE. Não chega nenhuma informação para mim. Não é fácil de trabalhar dessa maneira. Eu demiti o ministro, vou falar qual é aqui, logo no começo. Eu queria ir para a convite de Netanyahu, estava em eleições lá. O cara começou a perturbar o ministro. Pessoal, fui e voltei e demiti. A história é longa, não vou entrar em detalhe aqui. Não é apenas governar o Brasil. É quem está do teu lado. Está tudo aparelhado. Até o pessoal que vocês acham que não estão todos aparelhados. PF sem comentário. A maioria dos PFs são pessoas realmente responsáveis. Uma minoria trabalha. O Brasil não pode ir para frente. Quando eu falei de Roraima, o que o mundo faz? Vocês podem pegar em 92. Em 92, eu fui contra a portaria da demarcação de terra indígena, cujo ministro era da Justiça Jabas Passarinho, coronel. Certo? O Globo, teve um editorial, aquele faz editorial de negrito, né? Me elogiou. Tá? Que eu, no meu questionamento da portaria, que eu queria derrubar a portaria, via projeto de decreto legislativo, mas logo depois até o Globo voltou contra mim. Então o que sempre aconteceu no Brasil? Um chefe de Estado ia para fora, negociar alguma coisa, trazia, né, algo na mochila. Ó, tem que demarcar mais tais reservas indígenas, tem que ampliar tal parque nacional, criar tantas APAs, igual aqui, a Baía de Angra. Né? Foi com o Sarney, Ezequiel Tamoios. Eu tive oferta de um LIDAB de $1 bilhão para fazer da Baía de Angra Cancún. Só que o decreto que demarcou Ezequiel Tamoios tinha que ser revogado. E quem revoga o decreto ambiental é o Congresso, não é o presidente. Se fosse eu tinha metido a caneta lá,
vocês, quem tem dinheiro, né, não ia curtir mais férias em Cancún. Ia pra cá, aqui é muito melhor. Eu já cheguei em Cancún. Muito melhor. Água, clima, não tem onda, não tem tubarão. Lá tem, lá nos hotéis tem rede, para não te pegar. Ia estar faturando horrores aqui, na Costa Verde, não tá. Por causa disso. Alguns. Desce lá, não pode porque é reserva indígena. Desce, pô! Desceu. Tem índio que fala, conversa melhor do que nós. Fala em royalties, fala no índio americano que fatura, né, indiretamente lá com jogos, fala tudo. Fiquei sentado uma vez na região de Eldorado dos Carajás vendo passar, lá você conta por hora, né, quanto trem está passando de minério. Alguns falam impureza aí, paga a importação dos caras. Tanta coisa que sai no meio do minério de ferro e outros produtos nossos. Fui visitar Araxá. Você tem umas 30 bandeiras dentro de Araxá, em óbvio. Eu pergunto, esse país aqui não tem tecnologia, faz a reserva estratégica, aqui não. Entregaram Catalão, Nióbio, para a China. Fui ver a 6 Lagos, Nióbio, só nós temos. Quando eu falava em Nióbio e Grafeno antes das eleições de 2018, o cara maluco aí, convida o Nióbio para ser vice, o Grafeno para ser ministro. Não é idiota, tem os idiotas, mas é o pessoal que não quer que você entre nessa área. Fui em Miracatu, vi as montanhas, conheço como candidato, as montanhas de grafite. Comecei a ver certos buracos que tinham uma certa, parecia uma figura geográfica. Comecei a conversar com o povo. Teve aqui um 10 anos atrás. Quem teve? Um pessoal de olho rasgado, devia ser japonês. Fui ver, eram chineses. Isso é o nosso Brasil, está na mão de vocês. Está na nossa mão o futuro do Brasil. Ninguém tem o que nós temos, não justifica o miserável lá em Amazonas viver nessa pindaíba, com aquela riqueza toda lá. Comecei a negociar com o Japão propostas para explorar de biodiversidade. Conversei muita coisa com o Trump, outras coisas também. Mas porque o Trump não Coreia do Sul, o Japão, que você é bem preparado. Tem que ser um país bélico nuclear. Não adianta eu conversar com o Japão para biodiversidade numa reserva indígena. Agora, lá, na reserva Roosevelt, que o PT ainda mandava, não sei se manda ainda, né? Sai diamante todo dia pros caras. Pra turma que tá lá, brasileiro, e pros índios também. E uma lapidada, né? Numa pedra qualquer, você multiplica por dezenas de vezes o valor, ou centenas do valor daquela pedra. E não temos nada. Alguém sabe quanto reserva de ouro o Banco Central tem? Eu não sei. Comecei a conversar com o Roberto Campos. Queria abrir nessa região toda, junto com a Caixa, com o pelotão de reserva, para a gente comprar ouro. Ajuda a nossa reserva, ajuda a nossa economia. E vai tudo embora. Vai tudo embora. Não dá para a gente continuar essa miséria que está aí, discutindo babaquice. Por que eu podia aumentar o Bolsa Família para R$600? Era 190 em média. Acabamos com o gargalo da corrupção. Você pega, por exemplo, Porto de Santos, dá prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro de 500. Passei uma vergonha uma vez, na região lá dos árabes. Um cara de turbante para mim, né? Pergunta para o intérprete. Por que meus navios são multados? Uma coisa absurda no Porto de Santos. Eu corri atrás, amigo meu, liguei pro cara, vê isso, vê aquilo. Se eu pago a missão por órgão de inteligência, não vai sair nada. Vão até negociar por lá de lá. Até o CEI é nosso, nada funciona. Só cuida deles. Certo? Resolvi, peguei até fotografia por trás do cara conversando em mandarim, um dos diretores, conversava até em mandarim, e a multagem de outras bandeiras é para facilitar a bandeira de outro país. A China, para entrar lá. Os caras são profissionais. Você vai lá em Itaipu Nacional. Alguém sabe qual grupo político mandava em Itaipu Nacional? Tá vendo como vocês são desinformados? E procure saber. Grupo poderosíssimo. E por que mandava lá? Tranquilo. Lá você pode meter a mão até o sovaco. Isso aí com a mais dinheiro não tem problema, porque não é auditada. Levamos 3, 4 meses para limpar. Sobrou dinheiro. Fizemos a segunda ponte com o Paraguai. 500 metros de vão. Começamos a fazer a terceira por outro Murtinho, que é para via oceânica. Alongamos 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Dinheiro está em Itaipu Nacional. Já está em condições, né? Comigo já estaria pousando. De pousar qualquer avião lá. O cara vai ocupar qual região terreira? A nossa. Asfaltamos a Tramboedeira, 50 quilômetros. Qual é o melhor secretário do governador Ratinho? Ele falava, presidente Itaipu. Atendemos mais de 50 municípios com pequenas obras de estrutura.
O Jorge Seif estava na final para negociar com o Paraguai, nós praticamos a piscicultura no Lago Itaipu. Projeção de hoje em dia, aumentar em 20% a produção de pescado. Então o país não pode falar em passar fome. A gente vai na Embrapa. Quanto é que dá uma lâmina de 100% de água doce para tilápia? Dá 10 a 15 toneladas por ano. E se for compartilhada, multiplica por 10. Ratinho, por exemplo, o que ele fez lá? Trabalho dele, o meu foi muito pouco. Mais de 150 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Quase todas criando tilápia. Qual o problema sempre? É a questão ambiental. ONG, ou acaba com esse câncer de ONG aqui, ou não tem jeito, porque o câncer de ONG se mete até no Poder Judiciário. Quem dirá no Poder Executivo. Porque eu pude dar sinal verde para concluir a Norte-Sul, 4.100 quilômetros, que vinha lá de Miritituba até o Porto de Santos, faltava 1.500 quilômetros. O IBAMA, da época, fazia o jogo duro. Ou a gente conversa, ou tem um chopinho, né? Ou não dou licença ambiental. O que aconteceu agora? Vocês publicaram e é verdade. O presidente da Vale, o Lula quis botar o cara dele lá na Vale. E os caras não queriam. Qual foi a ameaça do Poder Executivo? Vou dificultar a licença ambiental para a Vale. Pronto. É simples. Cada vez que eu, desse problema que tinha no parque que eu entrava, porrada de cara contra mim. Até alguns colegas fardados. Negócio de armamento. Não escapa ninguém, pessoal. Não escapa ninguém. Tá, um maluco aqui segurou sozinho a onda. Aqui é terra prometida. Peço a Deus que não percamos nossa liberdade. Vocês sabem o que está acontecendo e sabem por quê. Não vamos polemizar aqui. Dá para resolver? Dá para resolver. Lula acabou de prometer para as Forças Armadas meter a mão em 25 bilhões na Previdência. Ok? Quero saber onde vai acabar isso aí. Só faz besteira, só fala besteira. Eu anunciou que comprar um avião com 400 milhões de reais. Não fez campanha. Em 18 não fez campanha. 22 não fez campanha. Não vi ele fazendo uma carreata por aí, um comício. Fez a live, né? Ele ia fazer, não ia, parece que fez uma live, deu 6 mil pessoas. A minha baixou bastante com o Marçal. É estratégia, tem munição, tem dinheiro. Marcou no mesmo horário, impulsionou, daí, logicamente, tem muito mais gente. Mas não estou preocupado com isso. Se eu tivesse preocupado comigo, está aí nos Estados Unidos. O vereador me paga uma pizza hoje à noite. Vai acompanhar a votação onde? Vai ser lá em casa, na Barra, lá. Tá. Televisão tudo preparado lá. Vai acompanhar. Uma conversa saudável, tranquilo. Piada pra caramba. Se quiser ir, vá, mas não pode levar gravador, porque a gente fala besteira pra caramba. O Hélio Negrão sacaneia toda hora, o Hélio Negrão. Sacaneia o vereador que tá ficando careca. O Ramage aqui, né? Não é mais grosso por falta de espaço. Que isso? É o nosso deputado estadual aqui, tá certo? É brincadeira, bate-papo, tá certo? Relaxa. Foram meses e meses de muita atenção. Vocês devem saber, né? Eu não nasci para fazer discurso. Sou capitão do exército ali, pô, quieto no quartel, tudo bem. Daí apareci na Veja em 86, peguei 15 dias de cadeia, né? Que dei uma declaração no Ponto de Vista da Revista Veja. Aí começou a minha vida, né? Vim vereador, me elegi vereador, só Deus sabe como. Cheguei na Câmara em 91, tinha uns 50 nicheados lá, olharam pra mim, ó, o capitão, ó, carne nova, porrada em mim. O bicho pegou, pô. Falei muita besteira, que o pessoal pega, né? Mas falou isso, eu falei, mas você não sabe o que o cara fez do lado de lá. A briga da mãe do Rosário acabou, foi esse ano, né? Agora, que foi arquivada agora. Ela me esculacha, depois eu falo dela, pronto, só pega eu falo dela. Tudo bem. O que me potencializou para a política foi um decreto do Lula. O pessoal fala muito de ideologia de gênero, né? Onde começou? 2009, um decreto do Lula. 180 is para esculhambar a família brasileira. Ninguém é contra, aqui deve ter gente aqui que gosta de ser feliz onde o outro reprova. Vai ser feliz, cara. Eu quero ver você sorrindo no serviço, na rua. O que tu fez à noite, pô, cara, continua fazendo. Agora, para criança de 5 anos de idade, não dá. Então, esse decreto é uma esculhambação do Lula. A Dilma começou a implementar, eu comecei a aparecer, né? Era rotulado de homofóbico. Quando me chamaram de misógino uma vez, eu cutuquei um aspone e falei, o que é misógino? Não sei se estou sendo elogiado. Aí o cara me disse.
que é amizade, pô, ainda, pô, não gosta de mulher, então gosta de homem, pronto. E a gente vai levando a vida, poxa. Ah, nunca aprovou um projeto, foram 2. Um dos projetos pronto para ser aprovado era a renovação da concessão da Zona Franca de Manaus. O pessoal fechou a questão, não queria aprovar um projeto para ter um carimbo meu. Aí me convenceram, retirei o projeto, aprovou a paternidade para outra, mas evitei muita besteira ser aprovado no Brasil. Olha, antes de mim não tinha futebol 7 da noite, aí depois Jornal Nacional. Você tem o Pix, foi o Banco Central que fez? Fez. O Roberto Campos era meu ministro, podia mandar ele embora que bem entender. Não podia cancelar o Pix. Os banqueiros perderam mais de 20 bilhões por ano, Pix sem tarifa, sem taxa, sem nada. E a palavra para o final do Pix, junto a Paulo Guedes, começa com PH, né? Vai, faz! Ah, vamos começar com a pequena taxinha. Todo grande amor começa com um beijinho, não é isso? Uma pequena taxinha. Imagina quanto estaria a taxa hoje em dia. O Lula tá louco para taxar o Pix. Taxou até a roupinha da Shein, pô. Veio gente falar comigo para taxar no passado. Veio. O que eu falei? Ó, como a gente está arrecadando demais, vamos diminuir ou zerar impostos desses produtos aqui, que vocês podem fazer uma roupinha com preços competitivos. Foco de corrupção. O DPVAT, corrupção. Seguro, não tem que ser seguro obrigatório. Você tem uma motocicleta, faz seu seguro particular, pô. Que um cara que tem uma moto lá em Eldorado Paulista vai querer ter seguro de moto? Ou lá em Glicério, ou lá em Niuaque. Não precisa. Aqui tem que ter. Vai cobrar todo mundo? Só roubalheira o DPVAT, só voltou. Está voltando os impostos de combustíveis, estão voltando os impostos dos produtos importados. Eu passei de 500 para $1.000, o limite das casas de entrada lá, free shop, foi o contrário. Fiz a reforma da Previdência. Militar quer reclamar, é mal agradecido, desconhece. Fiz a reforma da Previdência militares, reconheci a especificidade deles. O Congresso aprovou. Teve um equívoco lá na PF, TRF, sim, teve, porque o ministro da Justiça cuidava da vida dele. E ele tinha lá o superintendente da PF e da PRF, que cuidava da vida dele, mas nada, ele deixou de lado. Não pode o policial federal morrer em serviço e levar em conta se é viu, vai ou não vai ganhar pensão. A gente corrige um dia, se tiver poder, e corrige um dia. Reconheça alguns erros, errei lá. Esse mesmo, Ramalho? Isso mesmo. Posso falar? Pode. Eu costumo brincar aqui que ele tem corpinho de 30, mas cara de 80. Não é humilhação, meu Deus do céu. É brincadeira nossa de quartel. Eles fazem também, não vamos brincar aqui a bicho pega. Fazem também quando está nessa contração, quando está pescando. Vou pescar com o Gilson em Pernambuco, sai de madrugada do barco, volta à noite. Imagine 10 homens no barco, o que acontece? O que a gente fala? Quem não está ali está ferrado. Fala da vida de todo mundo, menos quem está ali no barco. Nós homens, falando besteira, não brigamos. Já outras pessoas, né? Tem esse problema. Vamos recuperar nossa alegria de viver, meu Deus do céu, tá gostoso ficar livre por aí, cara. Não ficar preocupado, se é que a PF vai pegar meu telefone amanhã. Eu troquei informação. Porque os caras já tem medo, passam um zap, apagou aí. Pelo amor de Deus. Você vai falar em bravata mais. O telefone do Cid tá cheio de bravata ali. 500 FS, nem tem 500 FS no Brasil. Dá um crime me sequestrar e me decapitar, botar em... 500 FS. Que batalhão de FS porcaria, hein? 500 pra pegar um cara. Bravata pra caramba. Loucura. Obrigado, presidente. Acabou? Acabou. Cansaram? Cansaram de mim? Os braços foram caindo. Cansaram de Os mim? braços foram caindo. Tirão, falou, Deus. Ramagem, mostra você. Vamos lá. Pessoal, tchau pra vocês. Até mais.